Boa noite, meus amores. Como tá por aí? Não passo por aqui desde sexta-feira passada, que foi o dia que eu participei da terceira jornada acadêmica de secretariado da Universidade Federal do Sergipe. Aquele evento foi muito legal, teve uma boa adesão dos alunos e eu recebi algumas perguntas que eu não consegui responder durante a apresentação. E uma delas eu anotei e disse que responderia aqui no blog. Até lamento não ter conseguido passar aqui antes para responder no início da semana. A pergunta quem fez foi a Eduarda Pimentel e ela queria saber o que o profissional de secretariado em home office, e eu acredito que se aplique também a quem já voltou para o serviço presencial. O que o profissional de secretariado pode fazer para minimizar, reduzir o recebimento de mensagens com demandas de trabalho após o horário de expediente? E eu acho essa questão muito delicada de responder, porque ela depende de uma série de fatores e de especificidades de cada um. Vamos pensar em algumas dessas nuances. Quando um profissional de secretariado participa do processo seletivo de uma vaga, já nas primeiras entrevistas, o pessoal do RH informa para esse profissional como a empresa funciona. E aí esse profissional, avançando nesse processo seletivo, vai fazer entrevista com os próprios chefes, né? As pessoas que vão ser seus chefes no futuro, ou o chefe no futuro. Esse chefe também fala como é que a coisa funciona dentro da empresa e quais são as contrapartidas que a empresa oferece. Então, às vezes, você vai ouvir, olha, a gente tem trabalho após o horário de expediente, eventualmente, ou o seu chefe sempre fica após o expediente e você só pode ir embora depois que ele vai embora. Então essas situações elas já são negociadas no momento da entrevista, às vezes antes mesmo de você começar a trabalhar naquela empresa. E a empresa vai te dizer qual é a contrapartida que ela oferece. Ah, a empresa ela paga hora extra? Não, não paga. A empresa tem banco de horas? Tem banco de horas. É recorrente essa necessidade de ficar após o expediente? Porque não é muito diferente você precisar ficar após o expediente e você receber mensagens com demandas de trabalho após o expediente. Concordam comigo? Então, vamos lá. Se você já foi avisado disso, você já sabe que a empresa não paga hora extra, a empresa já te disse quais são as contrapartidas e você ainda assim aceitou trabalhar naquela empresa, e geralmente é isso que acontece. No momento inicial da contratação, a pessoa quer aquele emprego e ela aceita as condições colocadas ali. Mas o fato é que depois elas não concordam com aquilo ou aquilo começa a ficar incômodo, porque acontece com muita frequência. Então a gente precisa ponderar essas questões antes mesmo de assinar o contrato e começar a trabalhar naquela empresa. Todas essas ponderações, elas têm que ser feitas e esses ajustes, as negociações de condições de trabalho, elas são feitas no início do contrato de trabalho. E se alguma coisa foi negociada de uma forma e mudou depois, fique à vontade para chamar o seu chefe ou o responsável pelo RH e conversar, sabe? Ver se aquela empresa te oferece uma contrapartida que possa te interessar. Tem muita gente que tem interesse em receber hora extra. Precisa, gostaria. Por outro lado, se aquilo não te interessa, não é uma camisa de força aquele contrato de trabalho. Você, enfim, se queixou da situação, manifestou o seu descontentamento. Não houve uma acolhida, não há um interesse de mudança e aquilo te incomoda, parte para outro emprego. O ponto que você pode considerar nas suas ponderações é se aquela empresa onde você está, ela por um lado te demanda muito fora do expediente, mas por outro, ela é muito flexível quando você precisa resolver questões pessoais durante o horário do expediente. Ah, você vai muito à escola dos seus filhos? Ou você pode eventualmente sair mais cedo porque você precisa chegar na faculdade para fazer um trabalho e o seu chefe é legal com relação a isso? Então são questões que vocês podem ponderar, porque isso é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que a empresa precisa de você num momento em que você está no seu momento de descanso, pode ser que você precise estar ausente no momento que seria o horário do seu expediente. E a empresa não vai te descontar porque você se ausentou. Então, coloque na balança o que vale mais a pena. Eu continuo nesse lugar que eu estou infeliz ou eu quero sair daqui porque a contrapartida estava ficando sem bateria e vim acabar esses stories aqui no quarto. Então, olha o cabelo em pé. Então, como eu estava dizendo, se a contrapartida
ela não te interessa, ou ela é insuficiente, ou pior ainda, não tem contrapartida nenhuma, a empresa só pede a mais e não te oferece nada que seja interessante, você precisa repensar a sua estada naquele lugar. E aí a minha sugestão é que você comece a pesquisar o mercado de trabalho antes de pedir demissão, tá? Só peça demissão depois que você já estiver recolocada. Isso é um ponto a se pensar. A outra questão é a incidência de demandas fora do expediente para o profissional de secretariado. Eu não acredito que isso seja somente aplicável ao secretariado, tá? Dependendo da posição que um profissional ocupe, ele vai ter demandas fora do seu expediente. Então, cada pessoa vai lidar com essa questão de acordo com seus valores pessoais. O que é negociável, o que é inegociável para cada um. Vai ter aquele profissional que não negocia trabalhar depois do horário do expediente, independente de receber hora extra, independente de receber banco de horas. E vai ter aquele profissional que topa trabalhar depois do expediente porque vestiu a camisa da empresa, e aí essa pessoa vai topar trabalhar até sem receber nada por isso, desde que é óbvio aquela empresa não seja abusiva e não esteja a escravizando. Eu acredito que no secretariado, o perfil que não trabalha fora do expediente não tem muita oportunidade de crescimento, porque à medida que os nossos relacionamentos de trabalho com os nossos chefes vão se aprofundando, os nossos chefes confiam na gente e precisam da gente no momento que surgiu a urgência. E é de você que ele vai lembrar. Tem também aqueles casos em que o chefe manda mensagem para você no fim de semana para ele não esquecer daquela atividade, mas que aquela atividade pode ser feita só na segunda ou só na terça, enfim. Então, cabe a você avaliar o que está sendo solicitado, avaliar o perfil daquele gestor, se ele é uma pessoa abusiva ou se ele realmente precisa da tua ajuda. E você pode, por exemplo, responder assim, se for aquele caso em que ele só quer te lembrar de algo que ele não quer esquecer. Você pode falar assim, ok, esse assunto já está no meu radar, na segunda-feira eu respondo, pode ser? Tenho certeza que o seu chefe vai gostar. Gente, esse tema está se arrastando demais. Se alguém tiver interesse em falar mais a respeito, manda em inbox, que eu vou ter o maior prazer de voltar aqui para conversar sobre isso. Beijo, boa quinta para vocês.